O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 13 de março. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, sempre agradecendo o carinho da audiência, essa oportunidade de conversar com vocês, procurando sempre assuntos que eu entenda ser do nosso interesse. E hoje, mais uma vez, como vocês sabem, pelo menos uma vez ao mês, a Câmara Municipal se faz presente no Pensando, contando hoje com um dos seus mais experientes quadros. Há poucos meses das eleições, ele conversará conosco sobre vários assuntos, inclusive em relação a um importante fato político que está envolvendo a Câmara nos últimos dias, que é a aprovação ou não relativas às contas de 2018 do prefeito Renato Bravo e suas possíveis repercussões, se vai aprovar, se não vai. Daqui a pouco vocês saberão quem é ele. Enfim, esse é o tema do programa desta noite. É a Câmara Municipal, mais uma vez, se fazendo presente no Pensando. Mas vamos falar antes do meu recado. Eu começo com meus aniversariantes de sempre. E falo dos aniversariantes na família Tevezon. Essa semana, nos próximos dias, teremos 2. Terça, dia 17, será a data festiva para a jornalista Alice Vandrovski. Alice, eu não tenho certeza se falei seu sobrenome certo, tá? Mas quero desejar a você muita luz nos seus caminhos, tudo de bom, sucesso na sua vida profissional. E na quarta, dia 18, quem estará comemorando mais uma data festiva será, e sei que ela gosta de comemorar, será a apresentadora e diretora da TV Zoom, a minha amiga jornalista Luciana Ferraz. Luciana, um beijo no coração para você, que o Papai do Céu ilumine muito seus caminhos, você continua sendo essa gente boa que você é, tá bom? Vamos agora para os friburguenses ilustres que estão aniversariando por esses dias. Hoje é data festiva para o jornalista José Duarte, presidente da Associação Friburguense de Imprensa. Um abração para o Zé Duarte pela data festiva, tudo de bom para você, Zé Duarte. Hoje também é data festiva por ela é fiel telespectadora, uma pessoa amiga deste programa. É a senhora Neuza Topini. Dona Neuza, um abração no coração, tudo de bom para a senhora, muita luz no caminho da senhora. Ela é mãe do amigo Leonardo e sogra da querida colega de trabalho, a Mislene. Gente boa, Mislene, né, Mislene? Um abração para todos vocês aí, para a dona Neuza Topini, tudo de bom, muita luz nos seus caminhos. Dia 14 será a data festiva do vereador José Sebastião Rabelo, Zezinho do Caminhão. Combatiu o vereador. Um abração para o Zezinho, muita luz nos seus caminhos, Zezinho. Também na quarta será a data festiva para o conceituado advogado Manuel Ferreira, o Manelzinho. Um abração no Manelzinho pela data festiva. Um outro aniversariante na quarta será o ex-secretário municipal Luiz Carlos Moreira. Um abração para o Luiz Carlos Moreira. E na quinta, dia 19, quem estará comemorando mais um aniversário será o renomado radialista e apresentador Davi Rangel. Um abração, Davi, tudo de bom para você. Um tríplice fraterno abraço no coração, tá bom? E amanhã nós teremos uma entidade friburguense, que é o nosso grande representante no futebol profissional, comemorando 40 anos de fundação, que é o Friburguense Atlético Clube. Um abração a toda a família Tricolor da Serra, que vocês possam continuar esse trabalho que vocês vêm fazendo. Uma luta muito difícil, até reconheço, muito pouco apoiada pelo Friburguense, mas vocês estão aí na batalha. E esse ano conseguiram um importante resultado, não terão que disputar a Série B e irão direto para a seletiva do próximo Campeonato Carioca. Tudo de bom à família Tricolor. Vamos agora falar de eventos. Esse será no próximo domingo, eu já venho falando há várias semanas e agora chegou a hora. Feijoada completa na Campesina Friburguense, é o precinho camarada de R$15, você podendo levar quentinhas para casa, né? Das 12 às 15 horas, domingo agora dia 15, na sede da Campesina. Enfim, já faz parte da agenda gastronômica do Nova Friburgo, Feijoada da Campesina. E um outro evento, esse ocorrerá no dia 19 de março, às 10 horas, na Praça Marcílio Dias, no Paissandu.
É um convite do Instituto Felgue e Graças, do nosso amigo Felgue Moraes, para a inauguração do movimento 2 séculos de mecânica, José de Carvalho Cordeiro. José Carvalho Cordeiro é pai do nosso amigo Russo de Carvalho, nosso amigo Goiaba. Então aí eu já pedi desculpa a ele, no dia 19 eu estarei em Niterói, numa consulta médica, não poderei comparecer, mas o meu coração estará com vocês aí, tá, Russo? Fica registrado então o convite do Instituto Fiel e Graça para a inauguração do movimento 2 séculos de mecânica José de Carvalho Cordeiro, 19 de março, próxima quinta, às 10 horas, na Praça Marcílio Dias, no Paissandu. Falo agora de oportunidades. A primeira oportunidade que eu falo é aquela oferecida pela Casa de Madre Rosélia. A instituição acolhe meninas de 6 a 12 anos, buscando garantir proteção social no contraturno escolar, ou seja, naquele momento que a criança não está estudando, né, então pode ficar lá na parte da manhã, num trabalho de proteção social. Esse trabalho é realizado de segunda a sexta, das 7 horas e 30 minutos às 12 horas, e depois as meninas vão para as escolas. Quem quiser se inscrever, ainda tem vagas. Rua General Osório, número 226, às terças, quartas e sextas, no horário das outras 12 horas, para conversar com a assistente social. São requisitos mínimos: crianças e adolescentes do sexo feminino, só meninas. Tem que residir em Nova Friburgo, ter entre 6 e 12 anos, o responsável, ou seja, os pais têm que trabalhar, e a renda familiar não pode passar de um salário mínimo, tá bom? É uma boa oportunidade. Uma outra oportunidade que eu venho falando também já há mais de um ano, esse dia mesmo encontrei uma senhora que falou para mim que se matriculou, porque eu ouvi isso no meu programa. É a Educação de Jovens e Adultos no Colégio Municipal Rui Barbosa. É o famoso EJA, para o ensino fundamental. Muita gente não terminou o ensino fundamental, por razão que seja, ou nem começou, e não importa a idade. Pode ter 30, 40, 60, 70 anos, 80, enfim. É sempre uma oportunidade, e estudo, instrução, só faz bem. Fica essa oportunidade, principalmente pelo pessoal de Conselheiro Paulino. Vamos falar de utilidade pública na técnica para colocar a PAI. Eu sempre falo, há 15 anos do trabalho da PAI. E esse dia uma pessoa, poxa, Modesto, você não acha que você já falou demais? Eu falei, não, falar da PAI nunca é demais pelo belo trabalho que eles fazem. São centenas de famílias ajudadas, são mais de 40 anos de trabalho, então vale a pena continuar falando da PAI. Os dados estão na telinha. Se você puder ajudar, estará ajudando Nova Friburgo. Vamos agora para um outro dado importante de utilidade pública, que é o disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 2523-4590. Os números estão na telinha. É importante ajudarmos a nossa Polícia Militar a fazer a nossa segurança. Vamos agora aos telefones que eu deixei de dar. O primeiro é da discriminação pública. Parei de dar porque é uma das coisas que eu não compreendo no governo Renato Bravo. Ele já está no 4º ano e não consegue prestar um serviço digno. Eu estava lendo não sei se foi na Voz da Serra ou no portal desse Notícia, que foi prorrogado o contrato de aluguel de caminhão, mas não é. Não é o serviço adequado pelo que nós pagamos. Nós pagamos uma contribuição de iluminação pública, que não é pouco, e eles fazem esse serviço meia boca. Então, não prestam serviço direito, eu não dou o telefone. E o outro telefone que eu parei de dar, por razões óbvias, porque não funciona, é a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, que eu, infelizmente, sou obrigado de chamar de Secretaria da Desordem e da Imobilidade Urbana, ou Secretaria Dorminhoca, né? É só ver os carros nas nossas ruas e nas nossas calçadas e praças, e a bagunça no nosso trânsito. Então, sem telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Mas agora, da creche berçário São José, não. Essa eu deixo a conta para vocês. Peço o Marcolinho para deixar aí um bom tempo, deixar, inclusive, com a razão social, o CNPJ, que senão não há como depositar a conta. É uma instituição, são mais de 100 mães que utilizam, e está passando por dificuldade. Esse ano correu o risco de nem abrir. Então, estamos dados na telinha. Se você entender que não pode, não quer depositar, você pode também doar produtos de limpeza: veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, que pode ser entregue lá na Rua José Ernesto Quinocho, 53, em Conselheiro Paulino. Eu fiquei de ligar essa semana para a diretora para saber se está funcionando o bazar ainda. Então, não vou falar em bazar hoje, que eu não sei se está funcionando. Isso posto, vamos para o meu mantra, que eu sei que tem novas imagens, né, Marconinho?
Meu querido amigo Noé, como prometeu, essas imagens são da Estação da Cidadania, antiga Praça Céu, que fica aqui na Via Expressa. Vocês estão vendo, as obras estão praticamente acabadas. Falta pouco para terminar, está tudo limpo. Eu espero que nenhum idiota saia emporcalhando, né? Porque isso é coisa, eu sempre falo, grafite é uma arte. Grafitar é uma arte. Se eu tivesse um grande muro, eu deixaria um grafiteiro usá-lo à vontade. Mas o que a gente vê lá é rabisco, isso não é grafite, isso é coisa de idiota. Eu espero que nenhum idiota suje essa obra, né? Tomara que tenha, deve ter vigia lá, esses idiotas deviam de riscar a casa deles. E está prestes para inaugurar. Eu sei que estão havendo uma série de reuniões, encontros, né? Entre a Secretaria de Assistência Social, de Esporte e de Cultura com a comunidade de Olaria para decidir a gestão da praça. Já foram realizados 3 encontros, eu até me insurgi aqui, porque eu acho que é encontro demais, mas segundo informação, porque tem verba pública federal, tem que fazer, tem que ter ata, e pelo que sei, será realizado o próximo encontro agora na terça-feira, às 19 horas, na Estação Cidadania. É muito bom a gente ver que esse dinheiro, que essa praça começou em 2012, 8 anos depois está prestes a ser inaugurado, mas é antes tarde do que nunca, né? E eu estou doido para acabar com esse mantra, né? Que eu já venho um ano falando nisso. Prefeito Renato Pravo, espero que a gente realmente vença esse mantra. Um segundo registro que eu quero fazer infelizmente, mais uma vez, eu tenho que falar da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, ou melhor, Secretaria Dorminhoca. E dessa vez eu vou só comprovar o fato de mostra que ela é dorminhoca. Na última terça-feira, o nosso trânsito deu um nó, um verdadeiro nó. Eu sei que um trajeto que eu costumo fazer em 10 minutos, que é da onde eu estaciono o carro e vou em casa almoçar, eu levei 40 minutos. Você sabe por quê? Que a nossa concessionária Rota 116 resolveu fazer um recapeamento ali na ponte da Rua 7. A Rota 116 fazer o recapeamento é correto, está certo, está no contrato, é obrigação dela cuidar. Mas ela não poderia nunca fazer isso no meio de um dia de semana, num horário crítico. Infelizmente, se essa secretaria funcionasse, não teria deixado. Vocês querem fazer isso? Façam num final de semana, num domingo que tem pouco trânsito. Não deixaram, deu um nó danado. Do bairro Ipu até ali, levava-se 40, 50 minutos. Porque simplesmente a rota fechou uma pista. No eixo rodoviário, como é que a rota faz uma coisa dessa? A gente sabe muito bem que essas concessionárias não ligam para Friburgo, não estão nem aí. A Rota 116 está sempre interessada no pedágio. E eu acho que se ela fizer a parte dela, eu acho justo. Se você me perguntar se eu prefiro pagar pedágio até a estrada esburacada adiante, eu prefiro. Só que ela não respeita certas normas. Por quê? Porque nós temos uma prefeitura que não se faz respeitar. Nós temos uma Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana que não funciona. E pior, também temos um mando de motoristas mal educados. Quer dizer, então o trânsito estava fechado ali na Ponte 7. Ou seja, tem aquele trecho da Zé Ruiz Bolé e ali tem a Ponte Branca, aquela ponte que vai para o Xadrez ali, aquela ponte. O que o pessoal faz? Aquele sinal abre, fica lá 2 minutos para cada lado. Então, o camarada está vendo que na frente está fechado. Então, ele veio, mesmo com o sinal aberto para ele, em vez de ficar parado, esperando o pessoal passar na Ponte Branca, não. Mas ele, de forma mal educada, egoísta, ele não. Preferia botar o carro, por isso que não andava. Então, a gente fala aí da prefeitura, fala da concessionária, mas tem muitos cidadãos também, que eu não posso chamar de cidadão quem faz isso. O camarada está vendo que ele não tem como avançar. Em vez de dar chance a quem pode avançar, não. Atravessa o carro, não, o sinal estava verde para mim. Poxa, peraí. Isso é egoísmo, é falta de educação. Então, eu não posso perdoar também quem faz isso. Quem estava querendo atravessar simplesmente a ponte do Xadrez não ia porque tinha um bando de mal educados que atravessava o carro, mesmo sabendo que não tinha como ir para frente. Então fica essa bronca aí na Rota 116, tem que aprender a respeitar mais, fazer os serviços nos horários mais adequados. Na Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, que não poderia deixar, é pior. Não tinha um agente para fazer isso que eu estou falando, né? Para segurar o sinal. Olha, não, o sinal está aberto, mas você não vai passar não, porque você não tem para onde ir. Soma esses agentes. A gente não sabe para onde andam esses agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana.
Eu já falei aqui, eu não sei como é que o secretário consegue receber o salário dele no final do mês. E por último, recado, esse eu faço questão de registrar, eu recebi uma ligação do José Nilson da Silva, o Nilcinho, né? O Nilcinho é o presidente da Euterpe Friburguense. Ele esteve aqui no dia 22 para nós falarmos do aniversário da Euterpe, né? E junto com ele veio a musicista Luana da Conceição. Em determinado momento, em função do grande currículo da Luana, eu disse ao Nilcinho, você vai perder essa musicista já já. E foi Modesto, você parece sem boca de praga. 15 dias depois, a menina vai embora de Friburgo. Está aí a imagem dela. Essa menina passou num concurso, ela foi contratada, concursada, para a Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é uma das principais cidades do estado de São Paulo, com cerca de 465 mil habitantes, fica perto da capital. Então, Nilcinho, isso aí é fruto do belo trabalho que vocês fazem aí na Escola de Música Samuel Antônio dos Santos, né? Essa joia euterpista. Luana, eu rogo que o nosso bom Deus ilumine seus caminhos, que você vá em frente. Eu sei que agora você está indo para Mogi das Cruzes, que já é um avanço, e já já você estará na capital paulista, das principais, quem sabe, na nossa grande Orquestra Sinfônica Brasileira. Fica o registro aí. Parabéns à Euterpe pelo belo trabalho e parabéns a você, Luana, que vai Pai do Céu ilumine seus caminhos. Exposto, vamos ao programa da noite. Como eu disse, é a Câmara Municipal mais uma vez se fazendo presente no Pensando, e quem está comigo aqui é o vereador Cristiano Guerin, ao quem eu agradeço. Eu sei que ele venceu boa dificuldade para chegar aqui, eu agradeço pelo empenho. Obrigado, Cristiano. Boa noite, Modesto. Boa noite aos telespectadores do Pensando Nova Friburgo. Sempre motivo de muita alegria poder estar aqui participando do seu programa. Já acredito já estamos inteirando em umas 10 edições mais ou menos, né? Contando desde o início, né, Modesto? Então é muito bacana, muito bom poder estar aqui batendo um papo com você e com seus telespectadores, esclarecendo temas importantes aí da nossa cidade, levando informação à população. Obrigado. Eu quero agradecer também lá em cima comigo o Marconinho. Marconinho, gente boa. O Jones hoje está aqui comigo, né, Jones? Valeu. Um abraço. Vamos lá, Cristiano. Dois fatos. Você sabe que eu ando muito na rua e as esquinas fofoqueiras conversam muito comigo, né? E tem dois fatos com claras repercussões nas próximas eleições de outubro que estão movimentando o cenário político local nos últimos dias. O primeiro fato é que está chegando ao final o período permitido para quem quiser ser candidato se inscrever em partido político. Verdade. Que ocorrerá agora em abril próximo, ou seja, está pertinho. Outro fato político também que pode ter implicações nas eleições é a votação das contas do prefeito Renato Bravo relativo ao ano 2018, que recebeu parecer prévio contrário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Quanto ao fim do período, né, de filiação partidária, isso não está mexendo ainda muito com os meios de comunicação, nem com a população. Isso só vai acontecer quando chegar a data fatal. Depois nós vamos ter curiosidade de saber quem foi para onde, quem não foi, quem ficou. Verdade. E isso vai ser notícia. Então, tanto a mídia vai se interessar, quanto a população, as esquinas fofoqueiras vão falar. Mas hoje as esquinas fofoqueiras estão falando da prestação de conta do prefeito. Primeiro eu gostaria que você explicasse por que essa aprovação de contas pode mexer com o cenário político local. De que forma isso pode acontecer? Olha, Modesto, todo o gestor público, né, especialmente prefeitos, presidente de câmaras, ele tem uma obrigação legal de prestação de contas anualmente ao Tribunal de Contas. No ano de 2018, aqui o exercício financeiro da cidade, o prefeito Renato Bravo teve o parecer prévio do Tribunal de Contas no sentido da reprovação. E é a primeira etapa desse julgamento. A segunda etapa ela é feita na Câmara Municipal. E quando há a reprovação de contas por ato doloso, a lei eleitoral ela diz que o gestor, no caso o prefeito,
ele fica com seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Ele fica inelegível por 8 anos. Ou seja, ele não consegue registrar na Justiça Eleitoral a sua candidatura. Óbvio que isso ocorrendo, no caso daqui da cidade, do prefeito Renato, ele poderá ter problemas se tentar registrar a sua candidatura. A lei é muito clara, a lei eleitoral é muito clara. Ela exige uma reprovação de contas por ato doloso, caso diverso do que está ocorrendo. Isso você falou uma coisa importante, porque está dando -se a entender que a simples reprovação permitiria a aplicação da lei eleitoral sobre ele. Você agora falou de uma palavra dolo. Exato. Quem é que julga se o ato foi doloso ou não? É a Câmara mesmo? O próprio Tribunal de Contas, ele é um órgão técnico e ele tem lá nos seus quadros profissionais gabaritados para poder auxiliar o Poder Legislativo na questão do julgamento. E isso é importante ficar claro, porque quem julga é o Poder Legislativo. O Supremo Tribunal Federal, há cerca de alguns anos, definiu essa questão. O parecer do Tribunal de Contas é um parecer opinativo, é um parecer técnico. Ele não vincula o julgamento da Câmara Municipal. A Câmara ela pode divergir do parecer. Então, as contas, em especial do prefeito Renato, ela não tem ali uma menção a dolo. O relator, no seu voto, ele orienta para reprovação, mas ele alega que o que tem ali são impropriedades e não dolo exatamente, como determina aí a lei eleitoral, que vai ensejar uma reprovação. Óbvio, Modesto, que a gente não sabe o entendimento do juiz lá do TRE que vai julgar o registro. Se ele vai acatar ipsiliter o que diz a lei eleitoral, ou ele vai dar um entendimento, ele vai ampliar o entendimento e vai negar. O que não é bom você disputar uma eleição com liminares. Então, respondendo à sua pergunta, a implicação eleitoral que pode ocorrer com a reprovação das contas do prefeito é a dificuldade dele obter o registro da sua possível candidatura em 2020. Ou seja, mas está vinculado ao dolo. Sim. Ou seja, se não houver dolo, é provável que ele consiga. De qualquer forma, como você disse, não é bom um candidato alguém se disputar uma eleição com liminares e com a crava nas costas de que não foi capaz de apresentar as contas direito. Ou seja, tem repercussão mesmo, né? Exatamente. Mesmo que consiga vencer a batalha legal, mas tem a batalha política que dificulta, né? Exatamente. Eu diria que nenhum prefeito gosta de ter conta. Eu já fui presidente de clube, ninguém gosta de ter condomínio. Você acha que algum síndico gosta de ter conta reprovada? Ninguém gosta, né? Porque é sempre uma marca que fica, mesmo quando ela não tem fato, digamos, porque às vezes tem reprovação que você vai analisar, não tem nenhuma motivação técnica. É simplesmente questão política. Quando eu falo política, até no condomínio mesmo, né? Mas ninguém gosta. Está na hora do intervalo? Então a gente vai para um rápido intervalo, porque o Cristiano Guedes já deixou bem clara a importância da aprovação ou não das contas, né? As possíveis consequências caso as contas sejam aprovadas ou reprovadas, que poderão ajudar ou prejudicar uma eventual candidatura de Renato Bravo, se ele pretende ser candidato à reeleição. Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom.
Já pintou verão nas Óticas Precisão? Cor, calor e muito preço baixo. Solaris People Empório World a partir de 10 vezes de R$ 14,90. Solaris HB a partir de 10 vezes de R$ 24,90. E muito mais. Vem pro verão das cores das Óticas Precisão. Tá com fome? Pede Empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, buffets, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares. Bem, estamos retornando, conversando hoje com o Cristiano Guerin sobre essa questão das contas, né? Cristiano, se esperava o julgamento dessas contas tivesse ocorrido na sexta-feira passada, tá? Mas eis que logo no início da sessão você pleiteou e conseguiu, apesar de forte crítica de alguns vereadores, que essa sessão fosse adiada para o próximo dia 17. Em verdade, você surpreendeu muita gente, até os meios de comunicação, né? Estava todo mundo lá esperando o julgamento das contas. Por que você, no apagar das luzes, pleiteou esta medida? O que você pretende conseguir com ela? Bom, essa pergunta é direta, oportuna e me dá a oportunidade de desmistificar tudo que foi plantado nas redes sociais pelos opositores políticos de forma muito irresponsável e não levando a verdadeira informação para a população. Quando o Tribunal de Contas ele manda para o Legislativo o parecer, comunicando o resultado do seu parecer, mais do que depressa, o presidente ele distribui esse voto para a Comissão de Finanças e Orçamento e dá uma cópia para todos os gabinetes dos 20 vereadores, dos 21 vereadores. Esse voto, Modesto, ele chegou na Câmara, ele foi entregue aos gabinetes em 6, 7 ou 8 de janeiro. Pela lei orgânica, a Câmara Municipal ela tem 60 dias para apreciar esse voto. Ou seja, como das outras vezes não houve o entendimento do Tribunal de Contas no sentido da reprovação. Das outras vezes, teve dos outros prefeitos, teve aprovação com ressalvas, então era tranquilo. A comissão fazia logo lá um parecer, acompanhando, até porque é como eu e muitos vereadores lá se pronunciam. Nós seguimos o entendimento do Tribunal de Contas, porque eles, apesar do voto ser nosso, quem tem a expertise para dizer se tem um equívoco ou não, são os técnicos. São eles que são preparados para isso. Que eu me recordo, nós não temos nenhum ali especialista em contabilidade nessa legislatura. Então, o que tinha que acontecer num cenário de reprovação, que foi até um fato que eu falei ontem, um fato inédito. Aconteceu um fato inédito na Câmara. Mais do que depressa, o professor Pierre, que era o presidente e é o presidente da Comissão de Orçamento, ele deveria convocar a comissão para se debruçar sobre aquele parecer e nós, comissão, prepararmos um parecer em cima do que o Tribunal de Contas disse. Porém, isso não foi feito. Eu, por exemplo, chegou ao meu gabinete faltando 2 dias para votação, o assessor da Comissão de Finanças e Orçamento chegou com um projeto na mão, assina aí que vai votar depois da manhã. Eu falei, não é assim que as coisas funcionam. Eu não costumo... Você assina alguma coisa sem ler? Sem tomar conhecimento? Eu acho que ninguém faz isso. Isso é coisa de gente que está ou fora da capacidade mental ou é um idiota, né? Então, assim, aí disseram que eu me neguei porque eu estava querendo manobrar. Não foi nada disso. O que eu queria e consegui, dentro do meu direito, que o regimento me permite, é a obtenção de vistas. Mas não é vista de pegar, vou olhar aqui, tá bom, tal. Não, eu tenho que analisar. São as contas. E mais do que isso, é uma reprovação de contas. Até porque, Modesto, mesmo que o Tribunal de Contas não tenha identificado ali, na análise, um ato doloso, eu poderia identificar, até porque tem informação jurídica para isso. E o que eu fiz? Não vou receber agora, não quero... Como que eu vou analisar uma coisa com 2 dias, que você vai votar daqui a pouco? Eu não trabalho assim sob pressão. E assim foi. Chegou o dia da sessão,
exerci o meu direito de vistas. E aí foi aquele tumulto que todo mundo viu, né? Dizendo que, desviando, porque perderam no argumento, meu argumento era poderoso e garantido na legislação, no nosso regimento, perderam. E quando a pessoa perde o argumento, ela começa a ir para atacar outras questões. E aí começaram a dizer que eu estava manobrando, que eu estava defendendo, que eu estava votando a favor do prefeito. E não é nada disso. A gente nem apreciou. E aí, né, teve aquele embate todo. O presidente colocou para plenário deliberar o pedido de vistas e, por muito custo, eu tive, por 10-9, o direito de ter o projeto na minha mão para fazer análise. E aí analisei, né, com toda tranquilidade, porque é um voto de um Tribunal de Contas que envolve uma questão técnica muito forte, envolve legislações que nós aprovamos na Câmara Municipal autorizando ao prefeito fazer o que fez. Isso eles, em momento algum, falam. Nós aprovamos uma lei posterior, corrigindo vícios de uma ação que eu até entendo que houve um erro de interpretação do pessoal da Secretaria de Fazendas e do controle da Prefeitura, mas, enfim, tiveram a oportunidade de se defender no Tribunal de Contas e não lograram êxito. Isso é um ponto. Então, tudo isso eu tenho que analisar com calma. E já cheguei à minha conclusão do que aconteceu. Já cheguei à minha conclusão, já estou com o meu parecer pronto para ser anexado ao processo e a gente dá o andamento que a coisa tem que ser dada. Mas dizer que houve manobra, que houve tendências que quiseram... Não tem como se furtar de votar. Tem que votar. Mesmo quem quer votar a favor, quem quer votar contra, tem que haver a votação. E a única coisa que ocorreu ali nesse momento foi que quiseram empurrar a goela dentro, né? Um voto, que eu desse um parecer de um projeto que eu não tive conhecimento e não vou fazer isso nunca, Modesto, não faço. Quem me conhece sabe, eu só vou colocar a minha digital, só vou assinar aquilo que eu tenha ampla tranquilidade de fazer. Tem uma questão, a gente sabe que em função do parecer contrário, para derrubar o parecer do Tribunal de Contas, pelo que eu sei, são necessários 2 terços dos votos. Ou seja, precisariam 14 vereadores... Deixar de prevalecer. Para falar assim, nós não aceitamos esse parecer, nós vamos aprovar as contas do prefeito. O que eu noto hoje no cenário político local é que o prefeito não vai conseguir isso. Então aí eu ouvi de pessoas aí do meio político, das esquinas fofoqueiras, que você simplesmente fez isso para dar ao prefeito chance dele buscar algum remédio judicial nesses 5 dias. Isso procede? Modesto, o direito de ação, o direito de defesa é garantido a qualquer cidadão. Acredito eu que ele buscaria a ação judicial se tivesse sido votada como foi. Aí ele poderia buscar. Porque lhe pergunto, foi dado direito de defesa ao chefe do Poder Executivo até agora? Não sei. Não foi. Não foi. E aí que falha o presidente da Comissão de Orçamento. Porque conduziu até agora e vai continuar errando. Vai continuar errando. Segundo o que aconteceu na sessão legislativa de ontem, vai continuar errando. Porque não é o rito, Modesto. E aí eu não vou nem aqui fazer a crítica pela crítica, talvez por não ter uma resolução de um rito processual interno para casos de análise de rejeição de contas, pode ter atrapalhado isso. Como eu disse no início aqui, isso é um fato novo que a gente está vivenciando lá, mas o direito de defesa no julgamento das contas é cláusula pétrea do chefe do Poder Executivo. Não é do Renato, não, é de qualquer chefe do Poder Executivo. Se você vota umas contas sem dar o direito de defesa, qualquer juiz aí vai dar uma liminar e vai suspender a votação. Aí fica aquela questão. Por que não me foi dado o direito de ter vista, de me manifestar nesse processo lá atrás, em 12 de fevereiro, quando o parecer do presidente da comissão, professor Pierre, ficou pronto? Ele ficou com esse processo guardado dentro do gabinete dele e só me entregou para assinar em 4 de março.
Hoje eu tive a oportunidade de conversar com um vereador de oposição, que eu considero, que ali eu considero que tem 5 vereadores de oposição, nós vamos entrar nesse assunto já já. É um vereador que eu tenho muito carinho por ele, considero uma pessoa extremamente séria. Eu falei para ele, pelo que eu sei, pelo que eu entendo, me parece que houve um equívoco realmente da presidência. Eu tenho o maior respeito por você, Pierre, mas penso eu, eu não sou um especialista, mas o que eu li e entendi, me parece que houve, eu não sei qual a razão, mas eu falei para esse vereador antes, que você está muito bem com ele, que me parece, eu estou falando, é a minha visão, de que houve uma bobeada assim, mas eu posso estar errado também. Vamos a outra questão. Eu considero que a Câmara Municipal tem 5 vereadores de oposição que realmente, desde o início do governo Renato Bravo, se comportaram assim. Johnny Maico, Marcinho, professor Pierre, Zezinho do Caminhão, Wellington Moreira. Então, a esse, eu mesmo que eu não concorde muitas vezes com o que eles fazem, mas eu respeito como vereador de oposição. Agora, a gente está vendo agora, de repente, em função, certamente, das eleições, o que tem de gente que até ontem estava aí de braço dado com o Renato Bravo, agora, de repente, virou oposição. Eu já falei isso aqui em dezembro, que isso pega mal quem está fazendo isso, pega muito mal para vocês. Vocês acreditam que nós, eleitores, vamos ler assim? Um diz outro, vocês estiveram junto com o governo até dezembro, janeiro, essa semana teve mais um caso. Vocês acreditam que nós vamos acreditar que vocês, de repente, viraram oposição da noite para o dia? Isso eu chamo de oportunismo eleitoral. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque eu entendo o seguinte, existe uma coisa que se chama lealdade. Se você estava com o governo durante 3 anos, no último ano resolve mudar de lado, eu até entendo um tipo de mudança de lado, esse eu respeito, mas o vereador deveria chegar e falar isso. O vereador é ligado a um partido e o partido resolveu ter um candidato à prefeitura. Então, eu entendo até que o vereador chega, prefeito, não dá para continuar com você, que nosso partido vai ter um outro candidato, que não é você, ou alguém indicado por você. Agora, essa história de dizer, mas o governo não fez nada, o governo não conseguiu nada, isso eu considero oportunismo. Eu não sei como é que você vê isso, como é que você vê esse monte de opositores de última hora. Eu fico me perguntando se há 2 anos, se o prefeito não teria esses 14 votos para fazer isso. Pois é, Modesto, é uma situação que já não cabe mais nos dias de hoje, né? A gente tem visto aí algumas coisas, infelizmente pitorescas, né? Porque chega ter traços ali de comédia, algumas coisas que a gente vê. E o eleitor está muito esperto, ele está muito antenado. Isso eu acho que eu falei em dezembro, eu achava que está escrito otário na nossa testa, pô. Ele cobra transparência dos seus homens públicos e posturas, mesmo que ele não concorde. Porque, por exemplo, eu vou falar do meu partido, o MDB. O MDB, ele, no início da gestão Renato Bravo, ele fez uma aliança política pela governabilidade na cidade. Eu fiquei 2 anos quase no executivo, ocupei assistência social, saúde, casa civil. Eu dei o meu máximo. Eu fiz o que eu podia e que eu não podia fazer para que as coisas funcionassem. O que estava ao meu alcance, o que não estava, eu buscava de um jeito ou de outro. Sabe, Modesto, eu me doei nesses 2 anos, dei a minha colaboração, sei que acertei muitas coisas, outras nem tanto, ficou muita coisa pendente que, infelizmente, eu queria ter concluído, mas eu dei a minha mão palmatória e agora seria muito fácil eu ficar pelas esquinas criticando, e mais do que criticando o governo, criticando a pessoa, que eu não concordo em hipótese alguma. Se você acha que eu concordo com tudo que eu vejo na cidade, não. Eu tenho as minhas divergências e cobro do prefeito. Anteontem mesmo, eu estive no gabinete dele para cobrar uma solução para o bairro Cordoeira, mas quando eu cheguei para cobrar, ele já me veio com a solução do problema. E eu fiquei até feliz, falei, isso a gente tem que registrar. Fiz um vídeo com ele, publiquei nas redes, e na terça-feira eu vou lá no
no posto Cordoeiro para ver se o que ele se comprometeu ali comigo em público, se vai acontecer. Porque se não acontecer, eu retorno no gabinete e vou, que história é essa? Você me fala uma coisa e quando acontece. Então, Modesto, eu penso que nós que estamos no mandato, a gente, independente se o seu partido não andou lá ou não teve junto, enfim, você tem que ter uma linha direta com o prefeito, com os secretários, para cobrar, para ficar cobrando, porque a população quer, é a solução, Modesto. A população, ela se cansou de ver político que fica filmando o buraco, mas ele não vai lá levar a solução do buraco, que fica xingando as pessoas pela rede social. O que mais a gente vê isso aí, político xingando o prefeito, xingando o secretário, xingando o outro vereador. Não é isso. Isso não vai levar a gente a lugar algum. A cidade quer a solução. E a solução, ela chega de forma equilibrada, com diálogo, entendendo a dificuldade, mas também cobrando a solução. Hoje, se eu for para dentro do Raul Sertã, eu saio de lá com um caderno lotado de problemas. Vou para a mídia, jogo no jornal, jogo na TV, nas redes sociais. E aí, adiantou de quê? Só vou gerar insatisfação. É muito melhor eu pegar aqueles problemas e ir naquele que tem o poder de resolver o problema. Mas isso, poucos fazem isso, Modesto. Poucos. Hoje a gente está vivendo a era do sensacionalismo. O vereador está lá, está fiscalizando e tal, está denunciando, mas ele está buscando a solução. Isso a gente não tem visto. Por exemplo, esses nomes que você falou aí, eu não vejo eles lá buscando apoio com o secretário, com o prefeito, para solucionar o problema. Mas na porta do Ministério Público a gente vê quase que toda hora. Dentro do hospital a gente vê quase toda hora. Então eu acho que essa concepção de fazer política desse jeito tem que mudar. A gente pode muito mais se todo mundo remar para o mesmo lado. Amanhã, se o Renato não estiver mais aí, vai ter outro que vai precisar da ajuda, que vai precisar ter governabilidade para fazer essa cidade andar. A cidade tem problemas seríssimos, que não vai ser com uma gestão que vai resolver. Tem que parar de pensar em eleição e começar a pensar em governar a cidade. Nós temos problema de ordem de mobilidade urbana, que você bem colocou. Temos a concessionária de transporte público funcionando de forma precária na cidade, com um contrato precário, não é uma licitação. Nós temos problema da iluminação pública, que o edital não fica pronto, o Tribunal de Contas trava toda hora. Tem uma série de fatores que vai precisar de governabilidade para funcionar. Senão só vai trocar os nomes e os problemas vão continuar os mesmos. Uma outra questão, que isso aí é uma questão que eu observo. Eu não sei, eu ainda brinquei com você. É uma preferência de alguns vereadores, ou até mesmo de alguns, meios de comunicação, que adora pegar no pé do Cristiano Guerin. Você quando era criança, você andou dando cascudo em gente aí, para não gostar de você, que tem alguma turma lá que, pelo jeito, se pudesse, te batia, né? Porque eu acho que eles... Modesto, eu me posiciono. É o que eu falei aqui. Mesmo que eu erre, mas eu me posiciono. Eu não fico escondido. Eu estou na rede social, eu abro porta de gabinete para o povo lá falar comigo, eu estou nas ruas, eu estou nas quadras de escola de samba, eu estou jogando meu futebol, eu não mudo a minha essência. Eu sou o que eu sou. Tem quem gosta e tem quem não gosta. E desses episódios que a gente vê dentro da Câmara lá, quando é uma questão que eu vejo que é uma política, um discurso político, eu nem entro em bola de vida. Mas quando envolve questão de legalidade, e se essa legalidade, principalmente quando ela afeta os interesses deles, aí eles ficam uma arara, porque eu sou advogado, eu conheço o caminho. Eu sei quando eles estão errando, quando estão acertando, eu me posiciono. E aí gera todo esse tumulto que você vê. Mas eu enfrento, eu não fujo. E gente do meio de comunicação que não gosta de você? O que aconteceu? Meio de comunicação, tem muita gente que é ligada a outros partidos que não comungam, às vezes, dos nossos pensamentos, e aí é normal. Mas eu respeito todos eles, eu entendo que cada um tem que fazer o seu papel com responsabilidade e tal, mas não me afeta, não. Eu sempre falo o seguinte, eu entendo a oposição e vou de volta a dizer, para mim, só tem 5 vereadores ali que eu respeito como oposição. Johnny Maico, Marcinho, professor PR, Zezinho do Caminhão, Hélito Moreira. Sempre foram. Eu nem sempre concordo com o que eles dizem, mas eu respeito. Eles se posicionaram. Agora, os outros oposicionistas de última hora, esses me perdoam. E os meios de comunicação,
Eu entendo que cada jornalista tem o seu pensamento. Eu também tenho o meu. Mas ele não pode, eu acho que fica muito ruim para o meio jornalista quando ele começa a ter lado. Na hora que ele tem lado, ele perde uma coisa chamada independência, credibilidade. E isso aí eu não gosto. Hoje eu estava comentando com uma colega jornalista, uma jornalista que eu tenho muito respeito para ela falou isso comigo, sim. Que o grande valor que tem quem trabalha no meio de comunicação é ter credibilidade. Para ter isso, ele tem que ter, tentar ao menos, ao máximo, não ter tendência, digamos, declarada para isso, para aquele. Eu acho complicado. Tem horas que incomoda. Eu, por exemplo, já cansei de dizer aqui que tem determinado partido político que eu não voto e deixo claro. Mas eu acho que tem que ter mais cuidado nos meios de comunicação com posicionamentos que fica evidente para todo mundo que tem lado. E aí não vai bem. Está na hora do intervalo? Bem, na volta nós vamos deixar de falar de Câmara Municipal, vamos falar de eleições. Vamos saber o que Cristiano Guenin pretende ou não fazer acho que é 4 de outubro, né? 4 de outubro. Se ele pretende estar olhando as urnas ou pretende estar na beira da praia tomando uma cervejinha. Vamos ver. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Tá com fome? Pede Empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, buffets, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares. Estamos retornando, conversando com o Cristiano Guenin. Agora, Cristiano, vamos falar das próximas eleições. Vamos lá. Você pretende ser candidato novamente? A que cargo? Já definiu por qual partido, se você vai ser candidato? Enfim, vamos falar de você e aí o que você pretende fazer. Quando eu falo na praia, se você não vai ser candidato a nada, vai beira da praia com a família. Ou se vai ser candidato, vai ter que ficar aqui, né? Exatamente. Então vamos começar respondendo pelo final aí. Hoje eu presido aqui na cidade o MDB. E o MDB vai disputar as eleições, né? A gente está trabalhando já há algum tempo a formação da nominata de vereadores, né? O MDB vai estar nas urnas, Modesto. E com certeza essa cervejinha na praia não vai estar, eu não vou estar lá na praia com ela, eu posso estar com ela aqui na cidade, né? Então, assim, eu estaria disputando as eleições, mas se você me perguntar hoje a que eu vou disputar, Modesto, eu ainda, isso não está muito definido ainda. A tendência é que eu dispute a reeleição para a Câmara Municipal, mas eu não elimino a hipótese de disputar as eleições majoritárias também. A tendência hoje é a reeleição para a Câmara. Pelo MDB. Isso já está definido. Ou seja, você não troca de partido. Se não houver nada de extraordinário até o dia 3, 4 de abril, a gente continua lá. Algo de extraordinário que eu digo é de uma interferência da estadual no sentido de querer impor um direcionamento ao partido, porque eu não concordo com isso. E, infelizmente, isso acontece em alguns outros partidos. No nosso MDB, eu já tenho essa garantia. Porém, você sabe como são as coisas políticas, né? Infelizmente, tem vezes que as coisas acontecem e você é vendido. Mas vocês pretendem, por exemplo, né, um outro assunto que a gente quer falar aqui, que a gente vai falar já das coligações proibidas para as eleições proporcionais.
Mas para as eleições majoritárias, para a eleição para prefeitos, pode. Pode. Mas Vocês o partido pretendem- pode se associar. Vocês acreditam que o MDB vai ter candidato próprio? Pode ter. Pode ter? Modesto, pode ter. Vocês têm algum nome em mente? Já, a gente tem algumas conversas, mas ainda são Do muito... próprio partido, ou seja, nome próprio. Sim, ainda é... Porque essa etapa, ela inicia para valer a partir de junho, julho, quando já define lá as coligações, né, a chapa majoritária. Nós temos bons quadros no MDB hoje, alguns que estão aí em evidência e outros que estão filiados no MDB e que já manifestaram interesse em disputar as eleições. No momento a gente está dando toda a atenção à formação da chapa de vereadores. Como é que vocês estão lidando com isso? Porque o que eu tenho visto, você sabe que eu converso com gente de todos os partidos. Eu sempre falo, é uma das atitudes que eu mantenho há 18 anos, desde que eu comecei a fazer esse programa. Eu até lembro que nos 2 primeiros anos a gente tinha aí uma tendência política, né? E depois que não deu certo a emissora, depois a emissora saiu fora e passou a ter uma independência. Então eu segui essa linha. Então hoje eu me dou com gente de todos os partidos. E o que eu tenho visto, lideranças partidárias e candidatos dizendo que estão dormindo com comprimidinho porque está muito complicado, porque é gente que reclama que não vai ter chance do partido, porque lá tem um que vai ganhar. Aí o cara fala, mas se não tiver voto também não ganha. Eu sei que eu vou ser presidente de um partido. Você está dormindo, você já conseguiu montar essa nominata? Ou você também está igual, como me falou um líder político segunda-feira, que não consegue dormir devido a essa dificuldade? Pois é, Modesto, não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. A mesma dificuldade que eu tenho, outros, todos eles estão tendo. Mas hoje eu posso dizer que a gente está com 60% da chapa já bem encaminhada. Ainda faltam alguns ajustes e é normal. A gente está num período de janela de transferência partidária de vereadores e prefeito. O prefeito não interfere, mas vereadores. Quem tem mandato pode trocar. E na Câmara ainda não houve nenhuma troca. Teve uma desfiliação do vereador Wellington Moreira, que era do MDB, se desfiliou, mas ainda não definiu o futuro dele. Para você ver como que a regra eleitoral, com essa questão do fim das coligações proporcionais, ela embolou, ela dificultou a vida dos partidos. Porque, por exemplo, se hoje, né, nós não conseguíssemos montar uma nominata completa, com 32 nomes, 22... Lembrando que ainda tem a questão de 1/3 do sexo minoritário. Isso, né? 22, aqui seria assim, 22 de um sexo e 10 de outro sexo. Você lança 32, né? Se nós não conseguíssemos montar, tivéssemos nós 3 no MDB e cada um aqui queria se candidatar a vereador, nós íamos juntar com o partido A, B ou C e faríamos uma coligação. Só que isso acabou. Isso não pode mais. Então hoje cada partido tem que caminhar com suas próprias pernas. E é aí que começa a dificuldade. Porque o rapaz a senhora, o jovem, o senhor, que quer vir candidato pela primeira vez, ou que já veio, teve uma votação expressiva, mas que não conseguiu, mas aí tem um vereador, ele já está na minha frente, teoricamente, eu não vou entrar aí não. Mas aí se eu for para ali, esse partido está todo nivelado com uma possibilidade de não ter alguém que desponte e não atingir o coeficiente eleitoral. Então isso tudo embolou muito. E agora não está tendo o que fazer, tem que definir, tem que decidir. E eu ainda acredito que a mescla é a melhor saída. Você precisa ter pessoas que tenham mandato, que são... Não, por exemplo, nem todos que têm mandato são pessoas que não têm voto. Tem muita gente boa aí, que vai ter muito voto, que hoje não está no cenário. E tem gente que está no cenário que não vai ter. Que pode não ter. Exatamente. Nós já tivemos casos aí de vereador que teve 2.000 votos, na eleição seguinte teve 200. Exato. Então isso, eu particularmente, eu sempre quero concorrer onde tem muita gente forte. Eu não tenho essa, lá tem fulano, não. Eu quero porque a chance desse partido
eleger mais cadeiras é muito maior. Tem que lembrar por causa das sobras. Exatamente. As sobras vai beneficiar quem fizer coeficiente eleitoral. Exatamente. O partido que fizer mais votos, cada vez mais ele vai eleger. Ele vai ter mais chance, porque são 30 e tantos partidos, eu acredito que a maioria vai lançar candidatos. E isso vai correr. E esse pessoal, se ainda continuar com esse conceito, não vou para lá porque lá tem João Manel, que tem voto, essa coisa toda, ele vai correr um risco de ficar num partido mediano aí, sem muita expressão, e de repente ele fazer 1000 votos e não entrar. Vamos lá, nós estamos aí já nos últimos 5 minutos, vamos falar de uma outra questão que eu não sei como é que vocês estão vendo isso, né? Há várias décadas, né? Eu não vejo, é uma situação nova que eu acompanho e trabalho, né? Depois que eu passei a vir para cá, eu não parei de trabalhar, mas eu trabalhei, por exemplo, na época que o doutor Heraldo foi candidato, todas as eleições dele eu participei muito. Então a primeira eleição que eu trabalhei para valer foi de 82. E a gente naquelas épocas, a gente via mais ou menos o seguinte: não existia um grande número de pretensos candidatos, existiam às vezes 3, 4, 5, 6, e existia aqueles nomes dominantes, né? Heroto, Paulo, mais antigamente Feliciano. Essa eleição, o que a gente está vendo, já estou falando, você está sentado, mais de 20 já disseram que são candidatos. Na rua, eu mesmo tenho sido procurado por candidatos que eu não trouxe aqui, devido às regras que eu estabeleci para poder fazer o programa, para não ficar tendo que trazer gente que eu não tenho nem horário para fazer. O que a gente observa é que não tem nenhum nome, pelo menos eu não vejo nenhum nome dominante, e muitos candidatos. O que você imagina que vai acontecer? Será que a gente corre risco de ter uma eleição aí com um prefeito com 15, menos de 20 mil votos sendo eleito? Se mantiver todo esse movimento que a gente está acompanhando na cidade, isso é possível acontecer, sim. É possível. Porque você acaba dividindo, né? O próprio atual prefeito, ele foi eleito com 29 mil votos, né? Numa eleição em que tinha aptos a votar 150 mil eleitores. Ou seja, ele se elegeu com 20% do eleitorado friburguense. E tinham, teoricamente, 5 candidatos candidaturas com potencial. Mas nada além disso. Ele se elegeu com 20% do voto do eleitor friburguense, para 5 candidaturas disputando ali. Se nós tivermos aí mais umas 3 candidaturas, né, tivermos umas 8 candidaturas, vai acontecer. Esse 20% vai reduzir. Isso vai chegar aí a uns 15%. Ou seja, eu já falei que a gente pode ter uma 15 mil, eleição 18 mil votos, vai eleger gente com 20 mil votos aí sendo eleito. E uma eleição completamente diferente, né? Porque ela passa a ter uma característica de eleição proporcional. Rapidamente, última questão. Imagina você candidato a vereador, que você é a tendência. Sempre se disse que candidato a vereador era aquele que tinha que ser conhecido e que tinha que ir para a rua, gastar sapato e gastar língua. Agora, continua valendo quem é conhecido, mas em função do que ocorreu em 2018, muita gente, inclusive do meio do marketing político, acredita que as redes sociais serão o mais importantes. Como é que você faria a sua campanha hoje, com que base? Você ia na base da sola de sapato e da conversa de olho no olho, ou iria partir para as duas e equilibrar mais ou menos? Não tem como, Modesto, hoje você abrir mão da tecnologia, das redes sociais, não tem como. Ela chega muito rápido, até em locais que você não consegue chegar. Mas aquele método tradicional, né, de estar com as pessoas, isso não pode abrir mão nunca disso. O eleitor quer te dar a mão, ele quer estar com você. Coisa que na rede social, às vezes, ele até te critica, mas quando você está com ele ao vivo, não é bem aquilo que ele queria dizer. A rede social, ela tem esse problema, porque você não está olhando no olho nem está ouvindo o tom da voz. Às vezes você interpreta de uma forma equivocada o que ela falou. Isso é interessante, eu já tive algumas experiências nesse sentido. E no pessoal é completamente diferente. A rede social, ela é fria. Você lê
sem saber o tom que a pessoa está te passando, de repente, uma crítica ou um elogio. Isso é verdade. Então, mas, de qualquer forma, a rede social é importante para você ter a interação com as pessoas. Eu respondo todo mundo. Meu WhatsApp, eu falo, é público, meu Facebook, tem meu telefone, tem tudo lá. Converso com todo mundo, mas não abro mão. Você é um dos que me manda mensagem. Pode estar certo. Tudo que você manda, eu abro e vejo. Porque eu me informo hoje muito mais pelas redes sociais. Tem vários vereadores que me mandam, eu respeito. E eles podem estar certeza. Se mandar para mim, eu vou arranjar um tempinho para ler. É importante. Às vezes tem coisa que é mais difícil, né? Às vezes manda 1 hora aí fica difícil, né? Estamos chegando ao final? Bem, então eu quero agradecer, Cristiano, você que veio aí. Para mim foi bem elucidativo, atendeu o propósito do programa. Ainda falei, é o fato, se vai acontecer no dia 13, você hoje tem o fato. Depois do dia 13, aí vira história. Exato. Então eu agradeço por você ter vindo hoje. Eu sei que você tinha sua dificuldade. Você se empenhou em vir aqui. Eu agradeço. Deixa a Telinha sua despedida. Modesto, eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, estar falando com você, com seus telespectadores, com a equipe daqui do seu programa, do Pensando Nova Friburgo, e reforçar essa interação, que o eleitor cada vez mais se informe, acesse as redes sociais, pesquise sobre os seus candidatos, tudo que fizeram, tudo que propõem a fazer e principalmente o que estão fazendo, né? Deixar aqui os meus contatos à disposição nas redes sociais, só procurar o Cristiano Guerini no Facebook, atendo a população toda quarta-feira de tarde na Câmara, vai lá bater um papo com a gente, levar uma reivindicação, uma crítica, uma sugestão para a gente continuar avançando e deixar, Modesto, um recado aí, importante, vamos nos cuidar, pessoal. Esse vírus aí que está aí tomando conta do mundo é o assunto do momento, a gente não pode se descuidar. Está sempre lavando a mão, mantendo a casa limpa, isso é importante. Estão mudando até os hábitos, né, Modesto? O cumprimento de mão já não é mais aconselhado, né? Vamos acompanhar essas orientações do Ministério da Saúde, que eu tenho certeza que o Papai do Céu vai abençoar e a nossa cidade vai passar incólume sobre essa pandemia que está acontecendo no país, no mundo, né? Um abraço a todos. Isso é importante, o que está dizendo o Cristiano Guerini sobre o coronavírus. Nós não temos nenhum caso ainda registrado na cidade, mas não custa já tomando os cuidados, as precauções. Até são questões básicas de higiene, né? Sim. Muita gente não tem que lavar a mão sempre. E lavar, quando eu falo lavar, bem lavar mesmo. Então vamos seguir, porque quem sabe nós podemos passar mais facilmente por uma crise que poderá chegar ou não à cidade. Vamos ver. Por hora nós não temos nenhum caso registrado na cidade, mas é provável que tenhamos sim. Eu vou deixar uma frase que por si só ela se explica, eu não vou falar mais nada. Quem disse isso, quem disse essa frase foi Paulo Egídio Martins. Paulo Egídio Martins está vivo, deve estar com 95 por aí. Ele é bem idoso já. Ele é um engenheiro, empresário, político, sendo que ele exerceu cargos de ministério em Brasília e foi governador do maior estado brasileiro, governador do estado de São Paulo. Então é uma pessoa que quando fala a gente tem que ouvir. Ele disse o seguinte: político infiel é igual a mulher infiel, não presta. Político infiel é igual a mulher infiel, não presta. Boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.